Som. Graça e paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos agradecer ao Senhor por adentrarmos aqui. Você que está em casa, a nossa oração é que o Espírito Santo possa encontrar você aí também. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta rica oportunidade que nós temos de estar aqui na tua casa, reunidos, ó Pai, como igreja do Senhor, igreja viva do Senhor. Senhor amado, que o teu Espírito Santo venha nos envolver, ó Pai, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha falar conosco, ó Pai, através da palavra, Senhor, ó Deus, aquilo que vai ser ministrado esta noite, meu Pai, ó Deus, que o nosso coração encontra, ó Pai, um lugar, ó Deus amado, no teu coração, meu Pai. Obrigado, Senhor amado, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, em nome de Jesus, amém, amém. Abra a palavra do Senhor em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, nós vamos ler versículo 28. É uma passagem já conhecida, mas o que nós queremos deixar para você aqui é a entrada de Jesus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Nós pedimos a entrada do Espírito Santo. E diz assim, Lucas 24, versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, foram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. É uma passagem que você já conhece, e o que eu quero trazer para você neste momento: o Senhor visita a tua casa. Você tem deixado que o Senhor, que Jesus entre na sua casa? Porque aqui, quando eles falaram aqui, ó, fica conosco, porque já é tarde. Jesus já estava indo adiante, mas eles falaram: fica conosco, porque já é tarde. A noite vem. E ele entrou. Aqui não fala se entrou, né, na casa, não fala, mas eu estou colocando aqui: ele entrou em uma casa, ele entrou em um lugar e fez a diferença. Amém? E é essa diferença que nós vamos ver na palavra do Senhor neste momento. O que o Senhor faz quando ele entra dentro de uma casa. Ele entrou lá para perdoar os pecados. Simão precisava, a família precisava desse perdão, né? De perdoar
E ali Jesus entrou. E a segunda casa foi a casa de Zaqueu, para trazer a salvação. Que ali naquela casa precisava de salvação. Aleluia. A terceira casa foi a casa de Pedro, onde ele trouxe cura. Cura na alma, cura física, cura espiritual, todas as curas, né? E nós precisamos dessas curas. A quarta casa foi a casa de Jairo, para trazer vida e vida em abundância. A quinta casa foi em Canaã da Galileia, para trazer alegria. Foi um casamento, né? E ali ele pôde trazer alegria àquele povo, naquela casa, né? Aquela nova casa que estava sendo construída ali. A sexta casa foi a casa de Marta e Maria, para ser amigo. Jesus, ele quer ser nosso amigo, né? E nós precisamos dele como amigo. A sétima casa em Emaús, para abrir os olhos dos discípulos. Muitos de nós estamos com os olhos fechados ainda. Deus está nos mostrando, mas muitas vezes nós não queremos ver. A oitava casa foi a casa de seus amigos, para fortalecer-lhes a fé. Nós precisamos dessa fé em Cristo Jesus. E a nossa casa, a nona casa, ela é a nossa casa. A minha casa, a sua casa. Ali em Apocalipse 30, versículo 20, fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então, nós precisamos abrir a porta da nossa casa para Jesus. Nós muitas vezes deixamos entrar pessoas, às vezes pessoas que a gente acha que conhece, mas não conhece bem. Não sabemos o que muitas vezes entra na nossa casa. Mas se deixarmos Jesus entrar ali, nada mais vai ter de ruim. Porque Jesus entrou na minha casa. O que você precisa que entre na sua casa essa noite? Não tenha medo, não tenha vergonha de falar e falar em voz alta. Eu, na minha casa hoje, eu preciso de libertação, de cura, de alegria. O que você precisa? Vamos orar, colocar nas mãos de Deus a sua necessidade nesta noite. Amém? Senhor, é verdade o que nós ouvimos, ó Pai, e pedimos que o Senhor entre em nossa casa. Ó Deus, que o Senhor venha fazer, ó Senhor, um milagre completo, Senhor, na casa de cada um que está aqui, daquele meu irmão que está nos ouvindo neste momento, ó Pai. Não sabemos, ó Pai, por qual problema, ó Pai, que eles estão enfrentando, mas sabemos, ó Pai, que quando nós convidamos o Senhor entra, e ali, Senhor, o Senhor faz a mudança, Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Pai, entra na nossa casa, Senhor, limpa, ó Deus, traz a cura, traz a libertação, Senhor, ó Deus, traz a alegria, ó Pai, traz a salvação, Senhor. Ó Deus, eu convido o Senhor para entrar na minha casa, ó Deus, e que o Senhor possa fazer, o Senhor vai fazer, porque eu creio em Ti, ó Deus, o milagre, ó Pai, e o milagre vai acontecer, em nome de Jesus, Pai. Abençoe a Tua igreja, que neste momento vai louvar o Teu nome. É o momento onde nós vamos entregar a nossa adoração a Ti, e receba, ó Pai, cada louvor, cada adoração, em nome de Jesus. Amém. Você pode bater palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Paz seja convosco.
Você sabia que você também é uma casa? Sim ou não? Sim. Nós somos morada do Espírito Santo. Então nós também precisamos abrir as portas dessa casa aqui, ó, do nosso coração, da nossa vida. A palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo. A primeira porta, a primeira casa que necessita de Jesus, que necessita do Espírito Santo, somos nós mesmos. Então que nessa noite o Senhor possa encontrar em mim, encontrar em você uma porta aberta, para poder entrar e fazer a diferença, para poder entrar e transformar aquilo que precisa ser transformado, para poder entrar e levar a cura, levar o milagre, levar a libertação, levar a resposta, levar o consolo, levar o amor, levar o aconchego, levar a proteção dele. Então vamos chamar o Espírito Santo para vir entrar no nosso coração, vir estar neste lugar, porque aqui é a casa do Pai. Amém?
Senhor nos fala de algumas vezes que o Senhor Jesus subiu no barco. Uma vez ele subiu no barco, porque grande era a multidão, para poder as pessoas enxergarem ele melhor, para ele poder ministrar, falar aquelas pessoas que estavam ali. Outra vez, ele estava no barco, ia passar para um outro lugar para chegar lá em Gadara e trazer a libertação para aquele endemoniado. E uma outra vez o Senhor Jesus estava no barco dormindo. Ele estava dormindo, repousando, mas não existia uma calmaria. Ali estava tendo uma grande tempestade, mas o Senhor Jesus estava em paz. E os discípulos estavam desesperados por aquela situação, pela tempestade, pelas águas que cobriam o barco, pelas ondas altas, pelos trovões, pelos relâmpagos. Eles estavam apavorados. Aí então eles olharam para Jesus e ficaram meio que inconformados. O Senhor Jesus está dormindo. E foram acordar o mestre. E o Senhor Jesus, como sempre, deu uma lição para eles. Oh, homens de pequena fé. Se eles quisessem, se eles tivessem fé, eles diriam para aquela tempestade cessar, e aquela tempestade cessaria. E eu quero dizer para você nessa noite, muitas vezes a gente está no meio de uma tempestade, a gente fica olhando para a tempestade e esquece que Jesus está conosco no barco. O Senhor Jesus estava dormindo tranquilo ali. E é isso que Ele quer para mim e para você, que no meio da tempestade a gente usufrua da paz que Ele nos dá. Que no meio da tempestade a gente entenda que isso vai passar, porque o Senhor Jesus está conosco no comando de todas as coisas e vai trazer para mim e para você a mudança do tempo, a mudança da estação, a mudança da história. Receba aí a paz que o Senhor Jesus tem para ti. Navegue no oceano.
Jesus vai voltar para nos buscar. A palavra nos diz que o Senhor Jesus subiu aos céus e foi preparar um lugar para mim e para você. Será que nós temos garantido aqui na terra o nosso lugar na eternidade? Porque aqui na terra que a gente caminha ou para a eternidade com Deus ou para a eternidade sem Deus. Será que nós estamos caminhando para ter uma eternidade com Jesus na glória? O Senhor Jesus está preparando uma morada especial para mim e para você. E a palavra do Senhor diz que quando nós chegarmos lá, nós vamos ter um grande banquete. Quando o Senhor Jesus subiu, Ele deixou aqui o Espírito Santo para cuidar de nós. Mas o mais lindo que Ele falou: eu vou voltar. Não temas, porque eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar vocês. Eu vou voltar para levar vocês para junto de mim. Eu vou voltar para que vocês ocupem o vosso lugar na mansão celestial. Eu vou voltar para buscar a minha igreja. Eu vou voltar para buscar aqueles que foram fiéis. Eu vou buscar aqueles que persistiram, aqueles que não desanimaram, aqueles que resistiram e aqueles que me amaram. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Senhor Jesus, vem Senhor.
Se você crê que Jesus vai voltar para te buscar, aplaude, glorifique o nome dele, porque ele é santo, ele é bendito, ele é glorioso, ele é majestoso, aleluia. Shalom, amados. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Deus tem algo precioso para nos dar, derramar essa. Aleluia. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Mateus, aliás, Lucas primeiro, depois nós vamos para Mateus. Capítulo 11, versículo 3. Vou colocar aqui no telão. Onze, 3. Você encontrou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, desculpa, acho que eu escrevi e marquei errado. Não. Marquei errado. Vamos para Mateus, que é o mesmo texto. Mas tá bom. Desculpa aí. Mateus capítulo 6, versículo 22. Espero que eu não tenha marcado errado. Santo é o Senhor. Capítulo 6, versículo 22. Diz assim a palavra do Pai. A luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, o teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? Até aí. Amém? Querido e amado Senhor, Deus poderoso, maravilhoso, nós te agradecemos. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Ministra em nosso coração essa noite. Trata conosco. Conduza-nos à sua vontade, à sua verdade, ao seu querer. Mova sobre nós. Continue abrindo as Escrituras, Espírito Santo, neste lugar. Continue abrindo a nossa mente para compreender o coração, para entender as Escrituras. Estabelece neste lugar sempre o teu reino, a tua vontade e a tua verdade. Que o Senhor manifeste segundo o teu querer. Fala conosco, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Amém. Muito bem. A pergunta é: os olhos são as janelas da alma? Os olhos são as janelas da alma. É um ditado muito comum, mas não está na Bíblia. É só um ditado popular. Não está, essa frase não existe nas Escrituras. Mas nós vamos falar sobre esse assunto. Os nossos olhos são as janelas da alma. Então aqui nesse texto Jesus fala exatamente sobre os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, teu corpo também será mau. Então hoje nós precisamos guardar no nosso coração como é que os nossos olhos têm se comportado. Como esses olhinhos lindos que Deus te deu têm se comportado.
os olhos são entradas. Os olhos são entradas. São aberturas espirituais para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Os olhos, ele traz algo bastante significativo. E eu quero compartilhar com você o que Deus ministrou ao meu coração. Aleluia. Então, os olhos, ele também são entradas para outros sentidos que nós temos. Ele pode abrir uma janela, uma porta, né? Uma entrada para os ouvidos, para o nariz, para a boca e para o tato, que são 5 sentidos que nós temos. Os 5 sentidos: tato, visão, audição, olfato, esqueci de algum? Paladar. E paladar. Obrigada. Então, os nossos olhos também vão definir algumas coisas. Como é que eu olho para alguém? Como é que eu olho uma situação? Como é que os meus olhos se comportam? Como é que os meus olhos estão vendo as coisas? E que coisas os meus olhos andam vendo? O que os meus olhinhos? Tem uma canção de criança que fala isso. Cuidado, olhinhos, o que vê. Cuidado, olhinhos, o que vê. O papai do céu está olhando para você. Cuidado. E aí fala a mãozinha, a boquinha, e assim vai. Então, o papai do céu está olhando também. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E Ele está observando o que os nossos olhinhos andam vendo. O que os nossos olhinhos estão permitindo que entre em nossa alma. Que haja em nossa alma. Que manifeste dentro da nossa alma. Então os olhos são aberturas espirituais. Nós temos algumas aberturas espirituais no nosso corpo. Há religiões que têm algumas terminações sobre isso, mas não é nada disso. Mas há aberturas espirituais que nós precisamos proteger. Os olhos refere-se diretamente, está ligado diretamente ao nosso cérebro. Então nós precisamos tomar muito cuidado com emoções e pensamentos, porque os nossos olhos estão atraindo tudo isso. Então a alma, quando Deus formou o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Ele formou o homem da terra, do barro, mas Ele soprou no homem, soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente por causa do fôlego de vida. Então a nossa alma é onde reside as nossas emoções, pensamentos, sentimentos, vontades. Está tudo em nossa alma. A nossa alma é o nosso psique, os pensamentos. A nossa alma, o raciocínio. Eu sei quem eu sou Cristiane, filha da Guiomar, do Edivaldo, tenho irmãos, sou casada, tenho filho. Entendeu? A alma, quem eu sou? Quem é você? Esse é você. Essa é a sua alma. Mas os meus olhos precisam ser santificados, tratados, para que não contamine a minha alma com aquilo que me afasta de Deus. Quando a palavra de Deus diz que Deus formou o homem, a mulher, e aí diz assim: olha, pode comer tudo que aqui está. Tudo que aqui está. Mas aquela árvore ali não coma. Não é porque a árvore tinha alguma coisa assim. Era a obediência que Deus queria. Deus queria a obediência. É o que Ele pede para nós. Mas a palavra de Deus diz que a serpente foi lá bater um papo com a Eva. E aí você vai comer aquela árvore,
que se quando a gente comesse, os nossos olhos iriam se abrir. Foi o que a serpente falou: nada, é que Deus não quer que vocês sejam igual a Ele. Vai lá distorcendo. Ele não quer que os seus olhos se abram. Vamos ver isso nas Escrituras? Gênesis capítulo 3. Versículo 1. A serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo e o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: nós podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis, nem tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então os vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Olha a cobiça dos olhos. Olha a cobiça dos olhos que atiçou a alma. A cobiça dos olhos atiçou a alma, que gerou a desobediência, que foi o pecado, a desobediência. Mas veja ainda o versículo 7. Vou dar uma puladinha aqui. Aí ele sabe que Adão comeu também e tal. Versículo, deixa eu ver aqui, ok. Versículo 7. E os olhos de ambos foram abertos depois que Adão comeu. Não foi depois que Eva comeu. E eles souberam que estavam nus e cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. Quando Eva comeu, não teve os olhos abertos. Mas quando ela entrega Adão e ele come, aí os olhos dos dois estão abertos. Por quê? Porque a ordem que Deus deu para Adão, não foi para Eva. E ele não cuidou da mulher que tinha que ter cuidado. Aí só tinha uma mulher, hein? Não tinha ninguém para atrapalhar ali. Então os olhos dos dois foram abertos. E aí Deus vem falando com eles: Adão, cadê você? Eu vim aqui conversar com você, como eu faço todo dia. E eles estavam escondidos. A gente ficou com vergonha, porque a gente está nu. A quem falou para vocês que vocês estão nus? Então os olhos deles foram abertos pela desobediência. Olha como nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos. Os olhos abriu para todos os outros sentidos, porque ela olhou, a Eva olhou para o fruto, que não era uma maçã, tá? Ela olhou para o fruto, desejou o fruto, pegou o fruto, sentiu o aroma do fruto, porque ela ouviu. Então ela tocou, e ela então saboreou, abriu tudo. E ela entrega a Adão e ele comete o mesmo erro. E a desobediência gerou tudo isso. O inimigo da minha e da tua alma, ele tem por objetivo abrir os nossos olhos para o que é errado, o que gera desobediência, a inveja, a cobiça. O que é cobiça? Você desejar o que é do outro. Não é que você quer ter igual porque você achou bonito. Não, você quer aquele lá que o outro tem. Você quer aquilo que o outro tem. Tomar do outro. Isso é cobiça. A inveja. O olhar de lascívia, que é aquele olhar de sensualidade. Tendo desejo sexual pela pessoa. O olho ruim. O olho de desejo ruim. O ódio. Você já pegou uma pessoa olhando para você com ódio?
Você já olhou para a pessoa, pegou a pessoa fazendo assim, ó? Você já pegou a pessoa falando mal de você? Eu já, tudo isso que eu estou falando. Cheguei assim, ó, por trás e a pessoa... Pessoa que eu dei comida, porque não tinha o que comer. Deu para entender? Então, o olho ruim, a boca ruim, tudo isso desperta coisas malignas. Isso que o inimigo quer abrir os olhos para gerar o pecado, para gerar a desobediência. Qual que é o objetivo dele? Afastar as pessoas de Deus. Pessoa que olha com zombaria para você, pessoa que olha, sabe, te julgando, aquele olhinho te julgando, ou o olhinho ruim te desejando, olho ruim, sabe aquele olho ruim em cima de você? E aí nós chamamos de olho gordo, olho de seca pimenteira, não é? A pessoa olha com a plantinha, daqui a pouco a plantinha seca. É seca pimenteira, que é o pé de pimenta, é difícil secar. Um olho ruim seca o pé de pimenta, imagina a pessoa. E eu já vi pessoa ter situações de enfermidade, de doença, porque alguém lhe olhou ruim. É o olho ruim, o olho que deseja o mal, o olho que odeia. Então tudo isso, o inimigo da minha e da tua alma, ele quer abrir os olhos das pessoas, e é nosso também, a gente tem que ficar atento, para gerar desobediência a Deus, desejar o mal para o outro e nos afastar da eternidade. Então o olho, ele precisa ser cuidado, as janelas da alma precisa ter cuidado. Porque às vezes a gente olha para uma coisa, olha para uma situação, olha para alguém, olha para qualquer coisa, às vezes objeto, móvel, uma casa, e às vezes o olho vai errado. O olhar precisa ser tratado por Deus. E Deus pode fazer isso? Claro, Ele é Deus, é só a gente buscar a presença dEle. Aleluia. Jesus fala bem claro assim em Mateus 10, 28. Não tema quem possa fazer o mal para o teu corpo, matar o teu corpo, fazer o mal para o teu corpo, mas aquele que pode matar a tua alma. Então nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos olhos, para que os nossos olhos não recebam, não seja uma porta de entrada para vir a destruir, machucar, ferir, matar a nossa alma. Quando fala de matar a alma, mas a alma não é eterna? Sim, mas é matar eternamente, ou seja, separar de Deus, estar eternamente separado de Deus. Só tem dois lugares na eternidade: um é com Deus, outro é sem Deus. Um é com Deus, outro é com o diabo. Entendeu? É esse sentido que Jesus está dizendo aqui. Porque nós somos triunos também. Nós somos espírito, nós possuímos uma alma, eu sou, quem eu sou, e nós residimos no corpo. Não é Pai, Filho e Espírito Santo? Nós somos também espírito, não temos o poder de Deus, claro. Somos espírito, possuímos uma alma e residimos no corpo. Esse corpo vai voltar para o pó, para a terra, mas o meu espírito vai voltar para Deus. O meu espírito, ele está junto com a minha alma. Só que a minha alma não pode mandar no meu espírito. A minha alma meu espírito é que entra em contato com Deus. É que fala com Deus, que ora em mistérios, que fala, tem um relacionamento íntimo com Deus. E a minha alma precisa ficar quieta. A minha alma é a minha vontade. Por isso que Jesus disse: ó, quer me seguir?
Quer me seguir? Toma a tua cruz e me siga. Ou seja, crucifique a sua alma, a sua vontade na cruz. Crucifique a sua vontade. Então, Jesus também diz assim: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em Mateus 16, 26 ele fala isso. Então nós precisamos guardar a nossa alma para não perdê-la eternamente. Aí não tem jeito não dá para sair de um lugar para o outro, né? Então toda emoção, todo sentimento, todo pensamento, todo psique está na alma. Então os meus olhos precisam ser os olhos disciplinados, santificados, puros, para não contaminar a minha alma. Não deve, né? Nós precisamos tomar muito cuidado para não contaminar. Então, o inimigo da minha e da tua alma, o objetivo dele é abrir os nossos olhos para o maligno, para nos afastar de Deus e para desobedecermos a palavra de Deus. Quando Jesus estava no Getsemane, ele falou assim: vocês não podem orar comigo não, vamos orar comigo. Vamos ver, porque a minha alma está profundamente triste. Em outra versão fala assim: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecer aqui e vigiar junto comigo, junto a mim. Mateus 26, 38, Jesus disse isso. Então veja que se Jesus está dizendo sobre a alma dele naquele momento, que logo em seguida ele seria preso e depois morto, né, torturado e tudo mais, e morto na cruz, ele deixa claro que a nossa alma pode ficar com tristeza profunda. Então, se Jesus sabe o que é tristeza profunda, ele sabe muito bem o que acontece quando alguém está com depressão, quando está com pânico, quando está amargurado, porque ele sabe disso. Então, ele deixou registrado que a alma ali pode sentir tristeza. Ou seja, por que eu estou falando sobre esse versículo? Para mostrar que os sentimentos estão na alma, na nossa alma. E a alma precisa ser sarada, tratada, santificada, salva, resgatada. Isso é muito importante. Abra comigo ainda Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Lá para o 5º livro da Bíblia. Vamos lá. Jesus também falou esses versículos aqui. O que a nossa alma precisa? Capítulo 6, versículo 4 diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E essas palavras que eu te ordeno neste dia estarão no teu coração. E ensinarás diligentemente aos teus filhos e falarás delas quando te assentares à tua casa e quando andares pelo caminho e quando te deitares e quando te levantares. Então veja, esse é o chamado Shema Israel, ouça Israel. Jesus também falou sobre esse texto, a importância da nossa alma adorar somente a Deus, todo o nosso coração. Em outra versão fala, todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma. É importante entender que a alma precisa estar blindada com a palavra de Deus. Aí quando os nossos olhos disciplinados, os nossos olhos santificados, olhar por uma situação e a minha alma, as minhas emoções, a minha vontade saberá como me livrar daquilo ali que não agrada a Deus e focar para aquilo que é da vontade do Senhor.
Irmãos, é disciplinar? É disciplinar. Então vamos lá, para a prática. Vamos lá. Estou na rua. Passa um homem bonito. O olhinho quer o quê? O olhinho quer olhar. Se é homem, passa uma mulher bonita. O olhinho não quer olhar, o olhinho já olhou. Ah, não tem desculpa não, você eu conheço muito bem. Né? E já foi. Como é que a gente disciplina? É isso, passou, vira para o outro lado, mesmo que tenha chamado a sua atenção. Porque é melhor você se disciplinar, cuidar daquilo que você está vendo. Estou falando de uma coisa simples, mas tem outro tipo de coisa, mais sério, e aí vai. Mas se você numa coisa simples, você mostra para Deus que você quer algo diferente, então os teus olhos não foram abertos pelo maligno, mas foram guardados pelo sangue de Jesus. Aleluia. O próprio Senhor Jesus fala, lá em Apocalipse, compre colírio para os teus olhos. Pobre, cego e nu, não fala? Então compre colírio. Por que Jesus disse isso? Porque lá naquela cidade que ele estava citando, era a terra de médicos. Era a terra em que lá se tratava de uma maneira muito específica os olhos. A medicina era avançada para os olhos. Mas quem é o colírio para os nossos olhos? É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Não tem outro. Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Aí voltamos ao primeiro texto. Agora, se os teus olhos forem maus, a pessoa, lembra do personagem que ele fazia assim, olhava para as coisas assim, aí o olho ficava desse tamanho, um olhão grandão? Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Porque a maneira que eu olho vai determinar como é que está a minha saúde emocional. E a minha saúde emocional também pode atingir o meu corpo, o meu espírito. Então os meus olhos precisam ser tratados pela palavra, pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus, para que o meu corpo não venha sofrer com aquilo que o meu olho está desejando. Eu lembro uma vez que eu estava orando por uma moça, visitando a casa de uma moça, e ela estava com uma amiga na casa dela. E eu estava orando por ela, abençoando a vida dela, orando pela casa. Daqui a pouco ela fala assim: pastora, pode orar pela minha amiga? Eu posso. Aí a menina começou a manifestar demônios. É assim, ó, demônios. Mas eram os demônios bravos. Eu falei: Senhor, chega, estava aqui só me dando uma visitinha, manifestava, até que o Senhor permitiu que eu perguntasse quem que era, o que estava fazendo ali, né? Porque há momentos que Deus dá a instrução. Não gosto de fazer entrevista com ninguém, não. Mas naquele momento eu precisei pedir ajuda mesmo para Deus, enviar anjos, algo assim mais específico. Foi feio, foi bem feio. Uma moça muito bonita. E essa moça, o bicho que estava nela falou assim, eu falei: como é que você entrou aí? Como é que você chama? Ele falou: como é que você entrou aí? Pelos olhos. Aonde você está alojado? No estômago. Aquela moça estava passando por um processo que ela não conseguia emagrecer, mas ela não era tão gordinha assim. Estava um pouco fora do peso, mas nada fora do normal. Mas era uma coisa que ela estava sofrendo com essa questão. Nós precisamos tomar cuidado, porque a gula entra pelos olhos.
e ela aloja no estômago. A gula, a pessoa desesperada pela comida, a pessoa desesperada. E não quer dizer que a pessoa às vezes está fora do peso, nem sempre. Às vezes você vê magros assim com espírito de gula, desesperado, parece que a comida vai acabar, parece que não vai ter mais comida na terra, mas pode ser algo espiritual. Algo espiritual. Há pessoas que cobiça o outro, cobiça a pessoa, outra pessoa, aí entra o espírito de prostituição, de lascívia, de distorção sexual, entra também pelos olhos, a inveja. Eu lembro, acho que eu já contei aqui, eu lembro que tinha uma moça que ela tinha muita inveja de mim, e eu comecei a perceber, eu era nova convertida, e eu comecei a perceber que aquela moça começou a sentar atrás de mim, e aí eu levantava a mão, a moça levantava, eu dava aleluia, ela dava aleluia, eu falava glória a Deus, ela também. Aí a primeira Bíblia que eu ganhei do meu pai era uma Bíblia, até arrependo de ter doado, eu doei para uma moça, gostaria até de achar essa moça, aquela que você viu, para ver se ela me devolve a Bíblia, eu dou outra para ela, foi a primeira Bíblia que eu ganhei. Era uma Bíblia branca, a moça foi lá e comprou a Bíblia branca igualzinha a minha. Aí um dia nós estávamos em uma vigília lá na igreja, e eu comecei a sentir uma dor assim, uma dor na nuca, e Deus falou, olha para trás. Eu olhei para trás, a pessoa estava lá no mezanino, com o olho assim, em cima de mim. Eu falei, Jesus, o que é isso? Aí ela desceu, subiu lá no púlpito e manifestou demônio. Demônio. Aí quem que teve que ir lá expulsar o demônio da minha vida? E olha que eu era nova convertida, eu estava aprendendo aí. Então o olho maligno que deseja algo que é do outro, não é aquilo que a pessoa admira. Ah, a pastora Dani admira, ah, que blusa bonita, ah, gostaria de uma parecida, onde você comprou? Não, eu quero a que você está vestindo, me dá essa daí, eu quero essa. Entendeu? Entendeu como é que funciona? Então às vezes a pessoa cobiça o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o teu trabalho que você tem, quem você é, o sorriso que você tem. As pessoas olham assim, só que eu tenho que tomar cuidado para eu não ser assim e você também. O olho ruim, porque o olho da gente denuncia o sentimento. Quando você pega alguém te medindo, olhando para você, quando você pega alguém assim, você está ali, a pessoa não percebe, você pega a pessoa olhando para você com ódio. Pega olhando para você, não é a pessoa que está admirando. Então eu também não posso ser assim, olhar para o outro com ódio, com raiva, com desejo de esganar, mesmo que tenha vontade, pode. Não pode. Né, pastor Geraldinho? Não pode, né? Ou pode? Está liberado? Dá uma esganadinha? Está liberado? Está liberado? Misericórdia. Não pode, irmãos. Não pode, não dê ideia, né? Não pode. De jeito nenhum. Então nós precisamos tomar cuidado. Como é que está o nosso corpo? Então o que entrou? O que está entrando? Então, meus olhos têm que ser luz. Então o que Jesus fala? Se o teu olho for ruim, que trevas serão. Trevas serão. Agora, como eu disse no começo, Satanás quer abrir os olhos para a desobediência, mas Deus quer abrir os nossos olhos para o reino dele, para vermos a graça dele, o poder dele, as bênçãos dele, a manifestação dele. E ele é a nossa luz, não é? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Não é o que ele fala? João 8, 12. Quem me segue não andará em trevas. Então nós precisamos buscar esse entendimento. A nossa alma pode ser abençoada ou contaminada com os meus olhos, abrindo os olhos.
deixando as coisas malignas virem sobre os meus olhos. Então isso é muito sério. Abra comigo 1 João 3. 3 João, terceira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Terceira carta de João, bem pertinho do Apocalipse lá. Versículos 1 e 2. Ao ancião, ao amado Gaio, a quem amo, em verdade, amado, eu desejo, acima de todas as coisas, que tu possas prosperar em boa saúde, em boa saúde, que também a tua alma prospere. Então a nossa alma, para prosperar, lembrando que prosperidade não é só dinheiro, mas é estar bem sucedido, é estar bem, ter saúde. Deus quer que a nossa alma prospere, tenha saúde em todas as áreas. Então para isso eu tenho que guardar os meus olhos. Você já parou para pensar que uma pessoa que não enxerga, ela tem uma certa inocência? Então que os nossos olhos sejam bons, que os nossos olhos sejam luz, que os nossos olhos sejam agradáveis, que os nossos olhos sejam limpos, que os nossos olhos sejam santos, que os nossos olhos cuidem daquilo que nós queremos que aconteça com a nossa alma. Abra comigo Hebreus capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 12. Porque a palavra de Deus ela é viva e poderosa, e mais aguda do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Então a nossa alma, ela não pode mandar no pedaço, e os nossos olhos não podem alimentar a nossa alma com o mal. Eu não posso alimentar a minha alma com o mal. Eu tenho que alimentar a minha alma com o bem. Eu não posso alimentar a minha alma com as trevas. Eu tenho que alimentar a minha alma com a luz. Jesus. Ele é a nossa luz. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Então, o próprio Senhor Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Quem que estava perdido? A alma, as pessoas, nós. Então ele veio para nos buscar e nos salvar. Então a salvação da nossa alma está na responsabilidade de Jesus. Mas só somos salvos, a nossa alma só é salva se nós nos entregarmos verdadeiramente a Jesus. Então nossa alma precisa ficar no lugar dela. Cuidado com os teus olhos. Cuidado, olhinhos, o que você vê, né? Todos. Assim que eu já falei. Amém. Eu lembro uma vez uma visão que eu tive. É difícil para alguns às vezes entender certas visões, mas eu tive uma visão assim.
como se eu tivesse vendo pelos olhos de Jesus. Como se os olhos de Jesus fossem grandes janelas, enormes janelas. E naquele dia eu estava vendo pelos olhos de Jesus como é que ele olhou para a adúltera, que foi pega ali, levada ali para ser apedrejada diante dele, das pessoas, mas o objetivo era tentar Jesus. Não tem como descrever o amor daqueles olhos. Eu olhava por dentro, como se eu estivesse olhando por uma janela. Não tem como descrever, até hoje não consigo descrever o que eu senti e como eu vi. Eu só posso falar assim: o amor é incomparável, não tem como explicar. Então nós precisamos buscar os olhos, esses mesmos olhos, porque é assim que Jesus olha para nós. Porque naquela situação, aquela mulher, Jesus podia ter falado: sua pecadora, aprontou, hein? Todos os olhos em volta dela estavam olhando com ódio, desejo de sangue, desejo de morte, desejo de vingança. Mas Jesus estava olhando com olhos de amor. Nós muitas vezes, irmãos, erramos porque olhamos para o outro julgando, desejando. Senhor, põe a mão, julga aí, Jesus, vem com justiça, a pedrinha na mão. Mas Jesus não. Então os olhos de Jesus, ele nos constrange. E os nossos olhos precisam ser olhos puros, para que a nossa alma não seja contaminada, que a nossa alma não fique doente, que a nossa alma não seja perdida na eternidade. Nós precisamos disso, guardar a nossa vida. Deus quer mover a sua graça sobre nós. Aleluia. Há demônios que entram pelos olhos e eles dominam a alma da pessoa. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos olhos. Há demônios que entram pelos olhos e eles dominam a alma da pessoa. Então nós precisamos cuidar daquilo que nós estamos colocando os nossos lindos olhinhos. Os nossos olhinhos que o Papai do Céu fez. Qual é o objetivo? Nos afastar da eternidade com Deus. O objetivo do diabo é prender a nossa alma. Mas o objetivo de Jesus é salvar a nossa alma. Como estão os teus olhinhos? O que teus olhinhos andam vendo? Para onde tem corrido rapidamente os teus olhos? Então vamos pedir a Jesus que venha limpar os nossos olhos essa noite. Feche os teus olhos. Coloque as mãos nos teus olhos. Depois eu vou ungir os teus olhos, tá bom? Querido Deus, toca nos olhos dos teus filhos essa noite. Nós precisamos que o Senhor venha sarar os nossos olhos. Perdoa os pecados que cometemos com os olhos. Perdoa, Senhor, os pecados que permitimos que entrassem em nossas vidas, que alojassem em nossa alma, que trouxesse o mal para nossa alma, as trevas, a escuridão para nossa alma. Limpa-nos agora, sara os nossos olhos, purifica os nossos olhos, proteja os nossos olhos, blinde os nossos olhos, o nosso olhar, a nossa visão.
Restaura os nossos olhos, purifica-nos com o sangue do Cordeiro Jesus, que venha como colírio aos nossos ombros, tirando de nós todo o pecado, toda a cobiça, todo o engano, toda a mentira, toda a lascívia dos olhos, e que possamos ter olhos para glorificar o Teu nome, Senhor. E que possamos, ó Deus, ter os olhos fechados para o mal e abertos para o bem. Fechados para o inimigo e abertos para o reino de Deus. Por isso, Senhor, abra os nossos olhos espirituais para estarmos sempre diante de Ti, limpos, agradáveis a Ti, e que possamos ter olhos como os do Senhor, puros de amor, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Senhor Jesus, nesse momento eu rejeito, renego, renuncio e desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios da minha vida, e ordeno: sejam amarrados e bata e retirada pelo poder que há no nome de Jesus. Limpa os meus olhos, os físicos e os espirituais, para que eu veja somente o Teu reino e santifique o meu olhar para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te cubra com o sangue do Cordeiro, que Ele ajuste e blinde a tua armadura espiritual, que Ele ative os anjos que guardam você, tua família, e eu fecho a porta do inferno para a tua vida em nome de Jesus, e abro as portas dos céus para a tua vida em nome de Jesus. Amém. Vou me despedir de você que está assistindo. Que Deus te abençoe, traga graça, saúde, vitória sobre a tua vida. E lembre-se, guarda os teus olhinhos. Deus te abençoe, shalom.